Salve, senhores, boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa aula de biologia celular, tá? Esse slide, se vocês bem lembrarem, a gente viu ele no início da nossa aula de fisiologia humana, tá? Por quê? A fisiologia e a biologia celular elas estão intrinsecamente relacionadas, tá? Estão religadas entre elas. E no início da fisiologia, nós vimos um pouco sobre a parte celular, tá? Então, só que não é o intuito da fisiologia detalhar a parte celular, mas da biologia celular, sim. Então, nós vamos dar continuidade nesse slide, falando sobre os tipos de transporte, tá? Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que a célula ela é uma unidade viva e que também ela permite nela a entrada e saída de substâncias, tá? Então, as substâncias elas entram e saem das células por meio de alguns tipos de processos, tá? De transporte. Então, ou seja, quando eu falo disso, eu estou falando para vocês de entrada de substâncias, por exemplo, de glicose ou saída de glicose, de medicamentos, dentre outros. Porque quando a gente ingere uma substância, nós vamos passar pelo processo de digestão daquele alimento, sim, mas ele vai ser absorvido para o intestino. Só que quando ele entra no intestino, lembrando que cada órgão ele é um aglomerado de várias células, tá? Então ele entrou no intestino, ele entrou na célula. Então aí na célula ele vai sofrer esse processo chamado de endocitose, que é a entrada dessa substância na célula, tá? Então quando nós falamos de endocitose, nós estamos nos relacionando a o que vai entrar na célula. É um processo de entrada de algum tipo de substância na célula, tá? Uma substância que é essencial para a nossa célula. Dentre os transportes, os tipos de endocitose, nós temos a fagocitose, tá? E a pinocitose. São dois tipos de transporte de endocitose que acontecem na célula, tá? Então, nós temos a fagocitose e a pinocitose. Qual a diferença de cada um deles? Na fagocitose, a entrada de substância na célula, ela acontece, são partículas maiores, são substâncias sólidas que entram na célula, tá? Então, como é que acontece esse processo de endocitose, de entrada na célula? A célula ela sofre um processo chamado de evaginação. Então, ela vai engolir a substância que está fora, para permitir a entrada, tá? Então, a substância não vai passar, atravessar a célula, né, de uma forma geral, mas a célula ela vai englobar aquela substância externa para que possa entrar, tá? Então, esse processo nós chamamos de fagocitose. Quando se trata de uma substância sólida, tá? Toda substância que é sólida ela pode entrar por meio de fagocitose. Agora, quando a substância ela é líquida, digamos que é um medicamento ou uma substância líquida, um nutriente líquido, ele vai entrar pelo processo chamado de pinocitose. Não se preocupe a decorar esses nomes ainda, porque nós veremos no próximo slide o desenho mais representativo, tá? Então, as regiões revestidas por clatrina, a clatrina é uma proteína que vai permitir, que ela vai ter tipo um relevo que permite essa entrada, tá? Então, não é toda a parte da célula que entra, mas tem algumas regiões que vão permitir essa entrada. São denominadas de depressões revestidas e a ocorrência da endocitose neste local origina as vesículas revestidas, tá? Então, nós vamos ver mais à frente isso que eu mencionei para vocês. Aqui nós temos uma imagem dos processos de endocitose. Como é que acontece no primeiro slide aqui, no primeiro fragmento, nós podemos ver a fagocitose. Então, uma partícula sólida que está na parte externa da célula, quando ela vai entrar, a célula engloba ela, tá? Então ela sofre o processo chamado de fagocitose. Só que quando ela engloba, se vocês observarem, ela pega um pedaço da membrana plasmática para entrar na célula, ou seja, ela já entra com uma cápsula, tá? Justamente porque essa cápsula é a entrada do sólido da membrana plasmática na célula. Nós temos também um processo chamado de pinocitose, tá? A pinocitose ela vai englobar substâncias mais líquidas, tá? Substâncias mais líquidas, como a gente pode observar na segunda imagem aqui. Então, envolveu substância sólida é fagocitose. Envolveu substância líquida é pinocitose. Uma característica também que nós podemos ver da fagocitose são nas nossas células de defesa. Quando há invasão de um vírus ou de uma bactéria,
e o nosso corpo ele começa a lutar contra essa invasão, ele vai fazer o processo de fagocitose, ou seja, a célula vai englobar a substância estranha através dessas vesículas que são formadas por dentro. Então ela vai estar encapsulada a substância. Aí dentro da célula há o processo de destruição desse vírus ou bactéria, tá? Isso acontece com vários vírus e bactérias, né? O próprio coronavírus acontece isso, só que no caso ele não consegue matar todo tipo de vírus só de uma vez, porque o vírus ele tem mais dificuldade nesse processo aliás, a célula de defesa do nosso corpo tem mais dificuldade de abranger um vírus, porque ele se reproduz muito rápido, tá? Então o corpo ele não consegue ter uma imunidade suficiente para combater às vezes alguns vírus, como por exemplo o vírus do HIV. E a pinocitose está se referindo sempre a líquido, a parte líquida que vai entrar na célula, tá? Então toda a substância que vai entrar por esses dois processos, elas vão sofrer entrada por meio dessa parede, dessa camada que elas vão formar dentro da célula. É justamente porque a célula não sabe que substância está entrando. Então ela resolve proteger, tá? Fazer uma camada em volta dela para poder identificar que estrutura é essa que está entrando na célula, tá? Porque de repente é um vírus ou uma bactéria, ele começa a destruir a célula. Então a célula tem seu próprio mecanismo de defesa, tá? Além do mais, nós temos também a endocitose mediada por receptores, que são substâncias que vão entrar na célula quando elas conseguem encontrar um receptor específico, tá? Por exemplo, os vírus e bactérias que entram na célula, às vezes eles vão conseguir entrar na célula por meio de receptores, tá? Por exemplo, o vírus do HIV, ele se liga especificamente na célula CD4, tá? É um receptor que vai ter naquela célula CD4 que vai permitir que o HIV possa entrar. Então, há 3 tipos de endocitose. Quando eu falo endocitose, estou falando de processo de entrada de substância na célula. Seja pela fagocitose, que é justamente englobar substâncias sólidas, a pinocitose, que vai englobar substâncias líquidas, e a endocitose mediada por receptores, em que a substância externa ela vai se ligar a um receptor específico daquela célula para permitir sua entrada. Espero que até aqui tenha ficado tudo claro para vocês, tá? Qualquer dúvida a gente vai estar debatendo lá no grupo. Transporte pelas membranas. Então eu falei para vocês de endocitose, que é a entrada na célula, mas nós temos também a saída, que é a exocitose, tá? Na exocitose, a liberação, né? Um exemplo de exocitose é a liberação de neurotransmissores pelas terminações nervosas pré-sinápticas. Isso a gente vai dar ênfase lá quando nós estudarmos fisiologia humana, quando a gente estudar sistema nervoso, em que para ter atuação do sistema nervoso é necessário que a célula libere, né, neurotransmissores. No caso, dentre os neurotransmissores mais comuns nós temos esqueci o nome agora, vou lembrar e mencionar para vocês, que é o que é utilizado no processo de transporte dessa informação no nosso corpo, no sistema nervoso central, tá? Então é esse neurotransmissor que vai estar, que é a acetilcolina, tá? Lembrei o nome. A acetilcolina ela vai estar fazendo essa transmissão de informações, tá? Então, o processo de exocitose é a saída já de dentro da célula de algumas substâncias, tá? Que são os neurotransmissores. Então, a liberação também de enzimas, como as enzimas pancreáticas, também são fenômenos de exocitose, tá? Como o nome vem de fora, externo, tá? Então, toda substância que sai, ela sofre o processo de exocitose. Então, esses transportes de moléculas, eles podem acontecer por 2 processos, difusão simples e difusão facilitada, tá? Então, difusão simples, o que é difusão simples? Ocorre por causa do movimento térmico aleatório, movimento browniano de átomos ou moléculas por meio de camada lipídica da membrana. Então, a difusão simples ela acontece quando, digamos que está mais concentrado fora do que dentro da célula. Então, a tendência é sempre entrar. Você imagina como eu dei o exemplo para vocês naquela aula passada, de você jogar uma substância dentro de um poço. É mais prático, sem gasto de energia, você jogar uma substância dentro do poço, porque ela só vai cair, do que você estiver lá dentro do poço e jogar para fora do poço, que vai precisar de energia. Então, difusão simples é justamente esse processo em que passa da alta concentração para baixa, ou seja, sem gasto de energia. Então, às vezes, a concentração
está maior fora da célula e menor dentro da célula. Então facilita essa entrada. Então é uma difusão chamada simples, tá? Então difusão simples é essa passagem de um lado da célula para o outro, em que haja num lado que está saindo a alta concentração e no lado que está entrando uma baixa concentração, tá? Então assim permite com que entre com mais facilidade. Esse processo é chamado de difusão simples. Então nós temos um exemplo aqui, ó. Quanto maior for a diferença de concentrações do soluto entre a solução A e B, maior força impulsora e maior difusão efetiva. Isso aqui, se vocês vamos ver mais à frente, mas se vocês já ouviram alguma vez, é chamado processo de hematose, tá? Hematose é quando há a troca de gases entre o pulmão e o pulmão e nosso sangue, tá? Por quê? Quando nós inspiramos, nós estamos absorvendo o oxigênio. Por o oxigênio estar mais concentrado aqui fora do que lá dentro, então ele entra com mais facilidade. Pelo gás carbônico estar mais concentrado lá dentro do que fora, ele sai com mais facilidade. Então esse é um exemplo também de difusão simples, que acontece o processo de hematose, que a gente vai ver mais detalhadamente lá na fisiologia humana. Nós temos também a difusão facilitada, tá? A que a gente mencionou foi a difusão simples, essa é a difusão facilitada. Ocorre a favor do gradiente de potencial eletroquímico, não necessitando do aporte de energia metabólica. Utiliza um carreador de membrana. Diferente do simples, no simples nós temos entra com muita facilidade, tá? Então, digamos que no simples as substâncias elas vão conseguir entrar por meio dos lipídios. Eu vou entrar com muita facilidade na célula por estar mais concentrado fora do que dentro, tá? Na difusão facilitada também é um processo sem gasto de energia. No entanto, o que vai facilitar vai ser uma proteína. Então a proteína ela vai ajudar a carregar aquela substância de dentro para fora, tá? Então justamente a diferença da difusão facilitada para simples é que na simples vai ter uma entrada maior de substâncias que são, digamos, lipídicas, enquanto na difusão facilitada vai entrar substâncias que têm afinidade por proteínas, tá? Essa é uma das poucas diferenças que tem. Mas lembrando que as duas formas são formas de energia sem gasto de energia, tá? Sem gasto de energia. Nós temos o processo de osmose, tá? Osmose também é um exemplo dessa energia, desse transporte, em que o fluxo de água que ocorre através da membrana semipermeável do compartimento onde a concentração do soluto é maior, a osmose ocorre porque a presença do soluto diminui o potencial químico de água, tá? Então, aqui já leva em consideração o potencial de água na osmose, tá? Também é um processo em que há essa passagem de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, tá? Mas a osmose ela tem mais relação com substâncias líquidas, tá? Se vocês observarem, na difusão simples, é um processo também sem gasto de energia, só que vai passar mais substâncias que têm afinidade pelo meio lipídico, tá? Na difusão facilitada, vai passar mais substâncias que têm afinidade pelo meio proteico, porque vai passar por meio das proteínas. E a osmose está mais relacionada com os líquidos, porque tem o potencial de um líquido com outro. Então, dependendo das cargas elétricas, o processo de osmose pode acontecer em que as cargas estão mais concentradas fora, então ela permite a entrada dela para dentro da célula, tá? Dito sobre os transportes passivos, que nós chamamos, que são sem gasto de energia, nós também temos o transporte ativo, tá? Então, só lembrando para vocês, só recapitulando, nós dividimos em dois transportes, o transporte ativo e o transporte passivo. O transporte passivo, que foi o primeiro que nós mencionamos, não há gasto de energia nele, tá? Em que a substância vai sair do meio mais concentrado para o menos concentrado. Ou seja, está a favor de um gradiente, tá? Imaginando você andar numa canoa de acordo com a maré. Se o rio está enchendo para um lado, você está indo junto com a canoa. Agora, quando você está indo contra a maré, você estaria gastando energia, você ia precisar de mais força para atravessar, que é justamente o que nós chamamos de transporte ativo. Uma analogia que eu procuro falar para vocês nesse transporte ativo é você jogar uma pedra de dentro de um poço para fora. Você vai precisar de mais força para transpassar, né? Para transmitir essa pedra de fora, de dentro do poço para fora, certo? Então esse é o transporte ativo. Vamos lá. Quando a gente fala de transporte ativo, estamos nos referindo à bomba de sódio e potássio, tá?
Bomba de sódio e potássio é uma proteína que está na membrana plasmática, que está na célula, está na membrana da célula, e ela vai permitir com que as cargas possam entrar ou sair. Mas ela não vai se importar se está mais concentrada fora ou dentro. Ela vai procurar sempre manter o equilíbrio, fazer com que se estiver muito concentrado, tiver muito dentro, vai sair, tá? Então ela vai contra um gradiente. Então é preciso ter gasto de energia, tá? Então a bomba de sódio e potássio é uma proteína que vai permitir que a substância que entrou, que está em excesso, saia, tá? Imagine, você jogou várias pedras dentro do poço, agora é preciso tirar essas pedras dentro do poço. Para isso é preciso de energia. Então é um transporte ativo. E quem faz isso é a bomba de sódio e potássio, tá? Ela recebe esse nome de bomba justamente por esse processo, por essa analogia que eu estou falando para vocês. Para tirar água de um poço, por exemplo, precisa de uma bomba, tá? Então a bomba ela faz esse processo ativo. Ela precisa de gasto de energia. E qual é a energia que a bomba vai gastar? É justamente o ATP que nós vimos na aula de bioquímica. O ATP é aquela energia necessária para que possa fazer o transporte e manter a maquinária do nosso corpo. Ocorre por proteínas, tá? Então são as proteínas que vão fazer esse transporte ativo. Uma delas é a bomba de sódio e potássio, que é uma proteína. E ela ocorre contra o gradiente de concentração, tá? Então ela vai ocorrer justamente contra. Então por isso que é necessário energia. Então a bomba de sódio ela vai manter o potássio dentro e o sódio fora, tá? Então o potássio tem que estar dentro e o sódio tem que estar fora. É isso que vai manter aquele equilíbrio lá que nós iniciamos falando na aula passada de fisiologia, sobre o processo em que há necessário passar um impulso nervoso. Lembra que eu falei para vocês? O impulso nervoso ele vai causar essa alteração nas cargas elétricas de uma célula, de um neurônio. Então, as cargas que estão dentro vão passar para fora, as que estão fora vão ficar para dentro, tá? Então, é justamente nesse processo que nós estamos encaixando a fisiologia humana com a biologia celular, tá? Então nós estudamos na bioquímica que há a produção de ATP, agora nós estamos praticando como é que essa energia ela é utilizada no nosso corpo, certo? Então sabendo esses processos fica mais prático nas nossas próximas aulas, tá? De biologia celular. Então, as dúvidas que forem surgindo aqui, que eu acredito que vão surgir bastante, porque é um assunto mais complexo, a gente vai estar sanando elas no grupo do WhatsApp, tá? E se vocês quiserem elaborar uma pergunta mesmo, uma pergunta mais complexa, vocês podem mandar áudio, que fica mais prático ainda da gente responder. Ok, pessoal? Então, a gente vai tirar nossas dúvidas lá. Desejo uma boa tarde para vocês e continuamos a aula no WhatsApp.